Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Eletrobombas e Motores. Sempre que eu vou fazer o teste desses motores submersos, primeiro eu faço um teste de resistência, né? Antes de estar montando, colocando na água e aplicando tensão. Por quê? Porque, pessoal, aqui tem uma soma, né? Cada cabo desse, você vai fazer o teste, né? Vou dar um exemplo: preto com azul tem uma resistência, preto com vermelho aqui tem outra, e vermelho e azul também tem outra. Então, assim, quando o motor está em perfeitas condições, tem uma resistência que você vai fazer a medição, né? Então, antes de eu aplicar tensão, eu venho aqui nas 10 pontas e faço um teste de resistência. Então, se caso der normal, eu ensino em outros vídeos a fazer esse teste. Eu vou colocar no tambor, montar, né, com capacitor e colocar para funcionar. Mas se não deu, eu já nem perco tempo. O que eu vou fazer? Eu vou soltar o bombeador e verificar no pé do cabo de saída se tem algum corte. Se não, eu já desmonto o motor. No caso desse aqui mesmo, o teste de resistência deu muito baixo, 0,3. Então, assim, se der uma diferença aí de alguns décimos, é normal. Mas no caso do preto, no preto com azul deu 12,7, preto com vermelho já deu 0,3. Então a resistência é muito baixa. Então não faço o teste. Nesse caso eu já vou abrir o motor e já encontrei o defeito, né? Que é um curto entre o trabalho e a auxiliar. Está aqui, ó. Eu dei um curto bem severo aí nesse motor, por esse motivo que a resistência estava baixa. Então, assim, como as voltas vai lá, pessoal, ó. Então um grupo desse aqui, ó, dá muitas voltas, então tem uma resistência alta, né? Então, se deu a resistência baixa, quer dizer que foi cortado no meio, né? Essa resistência. Não foi cortado o fio, porque se fosse cortado o fio, não ia dar continuidade, né? Então tem uma diferença entre cortar o fio. Vou dar um exemplo para você. Quando corta o fio, você não consegue fazer um teste de uma ponta para a outra. No caso, quando está queimado em curto, né, a resistência ela é interrompida no meio do caminho. Então a tensão vai, em vez de ela fazer aquela volta, ela já pega em outro fio, já volta, já encontra com esse, já faz o reverso. É por isso que o motor não consegue dar batida e fica muito alterada a corrente, beleza? Então o motivo é esse, que está em curto. Muitas pessoas acreditam que fazendo o teste aqui, dando continuidade, está bom. Não, eu ensino nos meus vídeos a você fazer o teste correto de resistência do motor. Então vou dar um exemplo: preto com azul 10, preto com vermelho 8. Então vou soltar o preto. Então esse aqui vai ser a soma, ó. Azul com vermelho 18, né? Pode dar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Acontece casos também de dar uma resistência até de 1, né? Fechadinho, alguns décimos, mas até aí está normal. Acontece em alguns motores, mas sempre, pessoal, a resistência é essa, né? Uma diferença de poucos décimos. Se der uma resistência muito baixa, o motor está em curto. Eu também uso isso para descobrir os defeitos, né? Primeiramente, quando nesse caso não, que o motor já veio para cá tirar do bolso, mas quando eu vou fazer o teste, eu vou lá na caixinha diretamente, desligo a tensão e faço nas 3 pontas que vem da bomba, né? Quando eu consigo, na verdade não consigo dar partida nela, né? Descarto todos os componentes, que é capacitor, relé térmico, tensão está entrando corretamente. Então nesse caso eu já descarto tudo, eu venho aqui nas 3 pontas e faço esse teste. Então o primeiro ponto é o cabo PP, né, que desce para dentro do poço. Geralmente cabos de má qualidade, né,
e emendas mal feitas, acaba entrando água dentro do cabo e fechando o curto. Então fechou um curto uma ponta com outra, então a resistência dá baixa. O segundo ponto, pessoal, que acontece muito é fechar um curto bem aqui. No caso dessa bomba, essa parte aqui é de plástico, né? Não corre esse risco, mas modelos aí da Ebara mesmo é de ferro, então acaba cortando o cabo aqui no pé e fechando o curto. É um defeito também. Então, primeiro o cabo PP, se o cabo PP estiver bom, eu corto aqui, faço o teste nas pontas do cabo PP, não tem nenhum tipo de defeito, eu venho para cá, para esse cabo, continua a resistência baixa, eu desmonto, corto essas 3 pontas de fio e faço para dentro da bomba. Nesse caso, continuar com a resistência baixa, então já está descartado tanto do cabo PP como esse cabo de saída. O problema está no motor, né? Pessoal, olha o motivo aqui que eu falei, né? Questão da resistência. Ó, o azul pegando 2 pontas, que é o início da auxiliar e o início do trabalho. Então, se eu coloco aqui, ó, uma ponta de prova aqui, com esse fio vermelho, ele vai dar uma resistência, né? Que vai ser do trabalho. Então, se eu coloco no azul também com o preto, ele vai dar uma resistência, que é da auxiliar, ou vice-versa, né? Na verdade, eu inverti aqui. O azul, nesse caso, é o comum, porque pega 2 pontas de fio, o início do trabalho da auxiliar. Então, ó, azul e preto, então é início do trabalho e o fim do trabalho. Início do trabalho e o fim da auxiliar. Então, se eu soltar o azul, pegar o preto e o vermelho e colocar as pontas de prova, então vai fazer toda essa volta aqui no trabalho, entrar aqui, voltar novamente, fazer toda essa volta e sair aqui. Então tem que dar a soma. No caso, como o azul é o comum, então ó, azul com preto e azul com vermelho vai dar 2 números, e vermelho e preto vai ser a soma desses 2 que a gente fez antes, né? Então tem que estar correto para o motor estar com a resistência boa.